assuntos, né? Aí a gente vai gravar e, como sempre, se você tiver com dúvida, se você está vindo agora a aula, você vai ter uma certa dificuldade, porque os assuntos que a gente vai ver agora, a gente depende de assuntos passados, tá? Quando a gente entrar em ótica, não sei o quê, tudinho, o terceiro bimestre, aí você não vai ter problema nenhum, não. Mas agora, essa aula de agora, você vai depender, porque a gente vai falar sobre pressão, temperatura e volume. Tá? Então, eu vou dar uma revisão, tá? Começa a primeira aula, então aproveite, tá? Aproveite e não falte mais, tá certo? Aqui eu sou igual a Jesus Cristo. Não peques mais, vai e não peques mais, certo? Então, gente, vamos falar sobre volume, tá? O volume, você sabe o que é volume, tá? O volume é quando você tem alguma coisa, ela ocupa algum espaço, né? Ela ocupa algum. A gente chama de volume de uma coisa o local que ela ocupa no espaço, né? Então, por exemplo, você tem uma coisa sólida, é tranquilo, né? Você tem uma coisa sólida, você tem aqui um cubo, tá? Então, o cubo aqui é uma coisa sólida. É fácil, porque ele não muda muito. Você apertar ele não muda muito as dimensões dele. Tá? Vamos botar um sólido aí de aço, por exemplo, tá? Não muda muito, né? Então, o volume dele é muito constante, assim, para a gente apertar ele, deformar ele, é difícil. A gente pode esquentar, a gente pode derreter ele, tá? O chumbo é bem maleável, né? O chumbo a gente pode dobrar. Por isso que o chumbo foi usado para fazer os encanamentos da Roma, né? Diz até que o Império Romano acabou por causa do chumbo, porque deixa a pessoa louca, né? Porque o chumbo, ele é altamente, ele entra na célula nervosa do cérebro e substitui determinadas, não sei se é o zinco, não sei o que que é, mas ele fica como receptor e quando vai a comunicação do cérebro, a pessoa fica demente, fica louca, fica tendo alucinação. A gasolina nos Estados Unidos continha chumbo para não explodir antes do tempo, né? Então, ela continha chumbo para ficar mais estável. Porque se ela explodir antes do tempo, o motor sai do tempo, né? Então, ela continha chumbo. Então, para provar que o chumbo fazia mal à saúde, foi difícil, porque tinha muita gente envolvida. O poder econômico é muito forte. Bem, mas como é que você calcula o volume? O volume no sistema que a gente utiliza é no sistema internacional, né? No SI, Sistema Internacional de Unidades, a gente vai usar o metro. Então, por exemplo, se você tiver um cubo, é fácil de você ver uma caixa d'água, né? 1 metro de largura por 1 metro, 1 metro, né? 1 metro de altura e por 1 metro de profundidade, tá? Então, essa multiplicação dessas três coisas aqui vai te dar o cubo, né? É engraçado você falar cubo, porque veja só, quando você tem uma reta, aqui é a reta, você tem aqui 1 metro, aqui você não tem problema nenhum, né? Quando você tem a área de alguma coisa, tá? A área de alguma coisa, a área de alguma coisa, vamos supor que você tenha 1 metro por 1 metro, você tem 1 metro por 1 metro. Tá? Você sabe que a área desse cara aqui é 1 metro quadrado, né? Mas qual é a dificuldade do aluno? Muitas vezes, qual é a dificuldade do aluno? Se eu dividir em 10 partes aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes aqui, cada partezinha dessa é o que a gente chama de 1 decímetro. Né? Então, 1 metro, a gente está vendo aqui que tem 10 decímetros, concorda? 10 decímetros. Né? Então, depois você me diz se eu estou botando certa a unidade aqui, porque eu não sei se eu posso estar confundindo com decâmetro. Mas acho que é assim, coloca decímetro. A gente só usa centímetro, né? E a decímetro eu acho que é assim mesmo. Então, num metro tem 10 decímetros. Né? Agora, vê, num metro quadrado, quantos decímetros quadrados você tem? Veja só. Aí, como você tem 1 metro quadrado, você vai ter que dividir esse lado por 10 e esse lado por 10, tá? Então, vamos lá. 1, 2,
3, 4. Vai ficar mal dividido, tá, gente? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não é isso? Tem 10, tá bom? Então eu dividi em 10 assim. Agora, esse metro aqui eu dividi em 10 decímetros. E esse metro aqui eu vou dividir em 10 também. Então eu vou dividir aqui no meio. Aqui eu vou dizer que eu vou ter que dividir em 5. Né? 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tá bom, dividido, mas vocês estão entendendo, né? Aqui é 1, 2, 3, 4. Né? Então você tem aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, você tem 10 decímetros. Né? Então, veja só, se você for calcular a área desse cara aqui, olha só, a área desse cara, pega a área só de um cara aqui, tá? A área de qualquer quadradinho desse, vou pegar essa área aqui, tá? Aí eu pergunto quantos decímetros quadrados, porque aqui é um decímetro quadrado, concorda? Porque aqui é um decímetro de um lado e um decímetro do outro. Aqui é um decímetro quadrado, né? Então, quantos decímetros quadrados você tem? Você tem 10 decímetros quadrados por 10 decímetros quadrados. Você tem a quantidade de quadradinhos aqui que você calcula, você multiplica um lado pelo outro, né? Então, um metro quadrado é a mesma coisa de 100 decímetros quadrados, tá certo? Então, essa aqui você vai pulando de duas em duas casas, porque se você baixar para centímetro, nesse quadradinho de nada aqui, não dá nem para você dar o zoom, você vai dividir por 10 e por 10, assim, né? Ou seja, vai dar 100 quadradinhos, então vai ficar 100 vezes 100. Então, 100 vezes 100 é 10 mil centímetros quadrados. 10 mil. 100 vezes 100. Então, um metro quadrado dá 10 mil centímetros quadrados. Então, aquela regrinha de multiplicar, não sei o quê, eu não vou atrás de regrinha, vocês já deram para me conhecer, né? Sabe que eu não dou regrinha porque na minha cabeça, pelo menos na minha cabeça, não funciona, tá? Meus filhos sofrem com isso um pouco. Porque, por exemplo, para ensinar eles uma fração, eu ensino da maneira assim de você interpretar a fração, ensino por mínimo múltiplo comum e ensino para a regrinha da borboletinha e também. Eu não sou contra a regra, contanto que você entenda, porque a pessoa vai aplicar borboletinha na, na multiplicação, por exemplo. Entendeu? Porque a pessoa não sabe o que está fazendo. Né? Então, veja, aqui você tem para passar de metro quadrado para centímetros quadrados. Né? Então, um metro quadrado você contém 10 mil quadradinhos de 1 centímetro quadrado, certo? Mas se você tiver uma reta, você passar de 1 metro para decímetro, basta multiplicar por 10. Aqui, 1 metro para decímetro, basta multiplicar por 100. E se você tiver um cubo, tá? Um cubo, eu vou tentar desenhar, não vai ficar muito bom não, mas vai tentando, né? Se você tiver um cubo, o que é que vai acontecer com esse cubo aqui? Tá? Esse cubo aqui, está mal desenhado para burro, mas tudo bem, dá para você entender. Então, esse cubinho aqui, veja só, você tem 1 metro por 1 metro, aqui tem um volume, tá? Por 1 metro. Veja, aqui é a distância, né? Aqui é a distância. Aqui é a área, tá? Aqui é a área, certo? Aqui é o que a gente vai chamar de volume, tá certo? Aqui, no sistema internacional, a gente mede em metro cúbico. Muito bem. Então, esse lado de cá, se você for dividir, vai dar 10 centímetros. Então, a gente já sabe que essa áreazinha aqui, a gente já sabe que tem 100 decímetros, né? Concorda? Essa áreazinha. Mas ela vai ter uma profundidade de 1 decímetrozinho. Então, ela vai formar um cubinho aqui. Tá? Esse cubinho aqui vai ficar 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Então, ele tem 100 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vezes 10.
Então, 100 vezes 10 vai dar quanto? Vai dar 1.000, né? Ou seja, um metro cúbico equivale a 100 decímetros cúbicos vezes a profundidade agora, que é de 10 decímetros. 100 decímetros quadrados, desculpe, 100 decímetros quadrados vezes a profundidade, que é de 10, né? Eu tenho 10 areazinha dela, então formo 10 cubinhos desse de profundidade, né? Em cada pedacinho desse. Então, eu pego aqui e multiplico por 1.000 para passar para decímetro cúbico. Então, algumas coisas é importante você saber. Por exemplo, a densidade é a relação entre o volume, desculpa, é a relação entre a massa e volume. Então, a densidade é a relação entre a massa e o volume, a densidade de qualquer coisa. O cara é muito mais denso, o chumbo é mais denso do que a água. Porque o chumbo tem mais massa pelo mesmo volume de água. Se tivesse a mesma massa do volume de água, ele iria, não digo flutuar, mas ele nem iria flutuar, nem subir nem descer, né? Não ia ter força para nenhum dos lados. Se ele for menos denso do que a água, ele flutua. Se ele tiver a mesma densidade da água, ele fica de tal forma que ele fica em qualquer lugar e não vai para o fundo. Se ele for mais denso, ele vai para o fundo e vai encostar lá no fundo, e lá no fundo você tem o impulso, né? E você tem. O impulso vocês não deram, né? Vocês não deram. Não sei se. Eu não, acho que era para vocês terem dado hidrostático, mas acho que vocês não deram, não. Então, veja o seguinte: uma densidade que você tem que saber é a densidade da água, tá? A água é 1 quilograma por decímetro cúbico, tá? E 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. Então, a água tem 1 quilograma por litro, aproximadamente, a densidade da água, tá? Ou seja, o leite que você pega, o leite tem aproximadamente a mesma densidade da água. Então, o leite que você pega é de 1 quilograma de leite e cabe dentro da caixinha daquela de 1 litro, tá? Então, você tem uma ideia do que é o volume de 1 litro e você tem ideia de qual é a massa de 1 quilograma, que é uma caixinha de leite, tá? Tem praticamente, quando você joga o leite na água, ele fica todo, ele não desce, né? Acho que ele até se mistura com a água, né? Bem, isso daqui é alguma densidade que você tem que saber. Então, veja, se 1 decímetro cúbico é 1 litro, tá? 1 decímetro cúbico é 1 litro. A gente já viu que 1 metro cúbico tem 1.000 decímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico tem 1.000 litros, tá? Porque 1 decímetro cúbico e o litro é o mesmo volume, tá certo? Então, como é que você faz para decorar isso? Veja como é fácil. Você pega e decora que uma caixa uma caixa d'água Brasilite, tá certo? É aproximadamente 1 metro por 1 metro por 1 metro. Todo mundo já viu uma caixa d'água Brasilite, né? Aproximadamente 1 metro por 1 metro por 1 metro. Se você jogar água aqui, você sabe que aquela caixa d'água está lá, cabe 1.000 litros, não é isso? Estamos na caixa d'água Brasilite, que você bota na sua casa, né? Quando você quer a caixa d'água maior, lógico, você vai precisar de um volume maior, né? Mas 1 metro cúbico cabe 1.000 litros de água. Então, isso daqui você tem ideia de volume. Então, por que a gente está falando de volume? Tá? Porque o volume de um sólido, ele não é muito, ele é muito difícil de comprimir, tá? De se expandir. Tá? Se aquece o sólido, a gente viu que se dilata, mas as dimensões dele não aumentam muito de tamanho, certo? Quando você vai para um líquido, o líquido você tem que colocar dentro de um container, né? Você tem que colocar dentro de um cara que contém o líquido, porque o líquido ele não tem o volume formado, ele tem o volume do recipiente o qual ele ocupa. Então, se você botar dentro de um copo, então botar um líquido aqui, uma água, sei lá, você encher esse copo com esse líquido, né? Tá aqui, você encher o copo com líquido, e aí a gente já viu que o líquido ele se dilata mais do que o sólido. A gente viu que o líquido, se você aquecer, o líquido vai extravasar aqui. Se ele estiver na beiradinha, tal, se ele estiver bem aqui na beiradinha, tá? E você aquecer ele, tá?
e você aquecer ele, você sabe que ele vai transbordar, porque ele vai se dilatar mais do que o recipiente, ou seja, ele se dilata mais do que o sólido. Então, o líquido já é um negócio para se considerar, tá? A dilatação do líquido, tá? Bem, no nosso estudo, a gente vai ver dilatações e transformações de gases. E por que gases, tá? Porque veja o seguinte, se você pegar uma seringa, aqui está uma seringa, está muito mal desenhada, por sinal, tá? Aqui está uma seringa, tá? Está amplificada aqui. Aqui tem um êmbolo da seringa, tá? A seringa. Aqui é o êmbolo da seringa, o lugar que você vai apertar a seringa, e aqui é o volume ocupado. Pode estar ocupado por um líquido, pode estar ocupado por um sólido. É meio difícil, né? Estar ocupado por um sólido, mas eu vou tampar aqui a seringa, tá? Vou tampar aqui a seringa. Aí eu vou pegar essa seringa e vamos botar que seja um gás. Todos vocês já viram, de alguma forma, que é fácil você expandir um gás. Você já encheu um balão, por exemplo. O balão está cheio de gás. Lógico que você já encheu com água também, né? Mas para você encher com sólido, você tem que derreter o sólido e colocar dentro, para botar dentro do balão é meio complicado. Mas você, na hora que você aperta aqui, na hora que você aperta aqui, vai haver uma compressão, então o que vai acontecer? Esse êmbolo vai diminuir, então esse volume vai modificar, entendeu? Então a gente vai estudar o que a gente vai chamar de variáveis, decora essa palavra, tá, gente? Variáveis de estado. Decora isso aqui, tá? Porque a gente vai falar muito de variáveis de estado, tá? Quais são as variáveis de estado que a gente vai estudar para os gases, que é a matéria que a gente vai ver? Uma vai ser o volume, e a outra, na hora que você está empurrando aqui, você está aumentando uma coisa que a gente chama que é pressão. E que danado é pressão, tá? Então vamos ver agora a pressão. Pressão, pressão é a relação entre a força que você exerce sobre a área. Pressão é isso. Força sobre área. Então, por exemplo, um prego. Um prego, ele fura a parede. Por quê? Vamos desenhar um prego aqui, muito bem desenhado, por sinal. Ele fura a parede. Por quê? Por que ele fura a parede? Lógico que você vai bater desse lado, né? Com a martelo. Martelo eu não sei desenhar, não, tá? Como se eu soubesse desenhar prego, né? Aqui está o martelo, tá? Você vai bater em cima do prego. Aqui está a parede, tá? O que acontece, ó? A área que ele está tocando é muito pequenininha. Por isso que ele fura, tá? Já se você botasse o prego ao contrário, botasse a parede aqui e batesse do lado de cá, né? Aí seria mais difícil o prego entrar na parede, né? Porque você teria uma área muito maior aqui, né? Então a área pequena está no denominador, né? O que acontece quando você diminui o denominador de uma fração? Quando você diminui o denominador de uma fração, divide por 8, divide por 7, divide por 6, divide por 5, divide por 4, divide por 3, divide por 2, divide por 1. Quando você vai diminuindo o denominador, o valor da fração vai aumentando, né? Porque você está diminuindo para um número menor, né? Então, quanto menor a área, maior vai ser a pressão. A pressão é exercida aqui por esse prego, tá? Lógico que a gente aqui dá pancadas, concorda? E essa força não é calculada exatamente dessa forma aqui, seria calculada por impulso, não sei o quê e tal, por quantidade de movimento e tal. O que ele entraria na parede seria realizado um trabalho, já tem que ir força e o deslocamento dentro da parede, esse tipo de coisa toda. Mas a gente não vai entrar nisso. A gente vai entrar na definição. Então, como é que a gente calcula? No sistema internacional, a força é medida em newtons e a área é medida em metro. A área é medida em metro quadrado, né? Então, newton por metro quadrado é o que a gente chama de Pascal. Tá? É uma unidade de. Pascal não é do sistema internacional, mas Newton por metro quadrado, ele é do sistema internacional, unidade de pressão. Tá?
Mas você já ouviu falar de pressão de uma atmosfera? Você vai tomar a sua pressão lá, tá 12 por 8, 12 o quê? 12, acho que é milímetros de mercúrio, 12 milímetros de mercúrio, milímetros de Hg, tá? Então tem umas unidades, veja, isso aqui é uma unidade de comprimento, mas para a altura da coluna de mercúrio, a gente consegue calcular a pressão. Então, a gente utiliza essa unidade aqui como unidade de pressão. A atmosfera, porque a nível do mar, você está, e com 22 graus aproximadamente, você está com a pressão de uma atmosfera, tá certo? Agora, como é que você vai medir a pressão de um líquido, tá? Então, veja, eu sei que muitos têm dificuldade de verificar isso, mas eu vou tentar aqui, tá? Vou pegar um cilindro, tá certo? Aqui, vou pegar um cilindro, tá? Pegar um cilindro, tá? E esse cilindro, como é que você calcula o volume do cilindro? Você pega a área da base e multiplica pela altura, tá? Então, quando você pega a área da base e multiplica pela altura, vamos botar a altura como H, tá? A gente sempre pega a nomenclatura em inglês, né? Height. Quando você pega a área da base e multiplica pela altura, você tem o volume, né? Mas está lembrado da minha seringa lá? Na hora que eu estou apertando, existe uma força. Se essa seringa, se esse êmbolo aqui, se esse cilindro estiver apoiado num plano, você está apoiado numa determinada área, né? Então, vamos fazer uma coisa, vamos desprezar o peso, vamos desprezar a massa do cilindro, tá? O, a, eu digo assim, o metal que compõe o líquido que eu vou colocar aqui dentro, tá? E vamos encher esse cara com um determinado líquido, tá? Vamos encher esse cara com um determinado líquido, tá? Vamos botar aqui até uma certa altura somente, tá? Obviamente, essa altura vai ser altura menor. Vamos botar a galinha, né? Que todo mundo gosta de zonar quando a gente fala galinha. Então, aqui, ó, você está aqui. Então, veja só, se você tem a massa, se você tem massa, você tem o peso, né? Como é que você calcula o peso desse líquido aqui? O peso desse líquido, deixa eu ver a força, não vou botar peso não, porque pode confundir com pressão. Vou botar força gravitacional. A força gravitacional é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Certo? Essa é a força, né? Agora vamos fazer uma mágica. Veja que mágica que a gente vai fazer. Massa vezes aceleração da gravidade é uma força. Força igual a massa vezes aceleração, não é isso? Então, é a força gravitacional. Essa força gravitacional, já que eu estou querendo definir a pressão, deixa eu botar em outra cor. Já que eu quero definir a pressão que está atuando aqui, quero definir a pressão eu sei que é força sobre área, né? Pressão é força sobre área, né? Força sobre área, tá? Muito bem. Então, nesse caso aqui, eu sei a massa do cara, porque eu sei a densidade dele e tal, é um dado conhecido, tá? A gravidade do local também é conhecida. A gravidade está na Terra, tá? E a área também é conhecida, então você conhece a pressão, concorda? Só que eu vou fazer uma brincadeira aqui. O que é que eu vou fazer? Qual é a brincadeira que eu vou fazer? A brincadeira que eu vou fazer aqui é o seguinte: é pegar, multiplicar. Veja, aqui é uma fração, né? Aqui é uma fração, certo? Se eu pegar o denominador, multiplicar por um número, no caso eu vou multiplicar pela altura, e multiplicar o numerador pelo mesmo número, eu não altero a fração, não é assim? Se você tem uma fração 6 sobre 6 sobre 12, se você multiplica por 3 em cima e multiplica por 3 embaixo, fica uma fração equivalente, né? Aqui vai ficar 6 vezes 3, 18, e aqui vai dar quanto? 36? Vai dar 18 sobre 36, que é a mesma coisa, né?
de 6/12. Eu posso até simplificar, 6/12 vai ficar 3/4, né? São tudo frações equivalentes, tá? Então, quando você pega uma fração, se você multiplica o numerador por 2 e multiplica o denominador por 3, né? Desculpa. Aqui, poxa, ninguém me corrigiu, hein? Eu dou ponto para quem me corrige. Hein? 6/12 é a mesma coisa de 1/2, né? Tem 3/4. Tá vendo? Eu errando aqui. 6/12, 6 é metade de 12, né? Então, eu vou dividir por 6, vou dividir por 6. Então, se eu multiplicar por 6 o numerador e multiplicar por 6 o denominador, eu vou ter uma fração equivalente, tá certo? Então, veja só. Eu fiz um artifício aqui que eu multipliquei. Eu já sei que pressão é força sobre área. Mostrei aqui o negócio do prego, que realmente, quanto maior a força, mais ele vai entrar. E quanto menor a área. Aí o cara vai dizer assim: mas peraí, tem um faqui, aquele cara que dorme na cama de pregos, né? Que dorme na cama de pregos e não se fura. Lógico, são 300 milhões de pregos lá, fica quase como se fosse um tábua, concorda? É muito prego, então aumenta a área de contato, tá certo? Bem, voltando para cá, então, pressão é força sobre área. Você multiplicou em cima e embaixo, aí você tem que. A área vezes a altura, a área da base vezes a altura, é o que a gente chama de volume, tá? Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente pegou essa área daqui, tá? E multiplicou pela profundidade aqui. Nesse caso aqui, a gente está pegando essa área da base aqui e multiplicando por essa altura. Estou colocando a galinha aqui, mas tanto faz colocar a galinha, H, para a gente tanto faz, tá? Só importa o seguinte, que nesse caso aqui, a área da base vezes a altura é o que a gente chama de volume, né? Então fica massa, atração da gravidade vezes H, e aqui no lugar de a área da base vezes a altura, eu boto o substituto por volume. Mas ainda posso fazer uma mágica aqui, outra mágica aqui. Ó. Massa sobre volume a gente deu aqui, que é densidade, né? Massa sobre volume é densidade. Olha. Então, eu posso colocar que a pressão dentro de um fluido é a densidade vezes a gravidade do local vezes a altura. Por isso que sua pressão você tira em altura da coluna de Mercúrio. Porque a gente já sabe a densidade do Mercúrio e sabe que está na Terra. Então, esses dois dados a gente sabe, a densidade do Mercúrio, a gravidade da Terra. Aí, se você disser que uma atmosfera é 760 milímetros de mercúrio, eu sei que eu tenho que pegar a altura de 760 milímetros, que dá 0,76 metros, multiplicar pela aceleração da gravidade, que é 10, e multiplicar pela densidade do mercúrio, que é, sei lá, 1.300 quilogramas por metro cúbico, não sei, não me lembro não. É 13 mil, não sei. Depois a gente pode ver do mercúrio, tá? Aí depois vê, tá? Pode ver agora, né? A gente está com acesso à internet. Eita, gente, faltou fazer a chamada. Eu já vou fazer a chamada com vocês, tá? Vamos ver aqui, densidade do mercúrio. Então, ó, a densidade do mercúrio é de 13.600. Então, veja, se eu multiplicar 13.600 vezes a aceleração da gravidade da Terra, que é 10, vezes 0,76 metros, né, que é 760 milímetros, vai dar uma atmosfera que é mais ou menos 100 mil newtons por metro quadrado. Tá? Uma atmosfera é 100 mil newtons por metro quadrado. Eu não vou entrar nesse detalhe do valor de 100 mil newtons por metro quadrado, não. Tá? Bem, mas aí você já teve uma ideia que a pressão depende da densidade. E lógico que a densidade que a gente vai estar falando aqui é a densidade do gás. Então, para nossas variáveis de estado, aquilo aí eu vou falar daqui a pouco, tá, gente? Eu vou deixar para fazer a chamada no final. Para nossas variáveis de estado, eu vou acabar antes, tá, gente? Porque o terceiro ano vai entrar, tem aquele probleminha, então eu vou acabar mais ou menos uns 10 minutos antes, tá? Então a gente vai ter mais uns 15 minutos de aula, tá? Então, para nossas variáveis de estado, quais são as variáveis de estado? Volume, pressão, que você está tendo noção agora,
tá certo? E temperatura que você já tem noção, né? Temperatura eu não vou dizer o que é temperatura, nem temperatura absoluta. Agora, se você nunca assistiu a aula, aí é teu negócio. A gente teve 3, 4 meses, sei lá quanto, 2 ou 3 meses para ver temperatura, Kelvin, temperatura absoluta, esse tipo de coisa, né? Mas não se preocupe no que a gente vai ver aqui, tá? Então, a outra variável é a temperatura. Por quê? Porque se você tiver um cara aqui, tá? E você tem um êmbolo aqui, tá? E você está com um gás aqui, tá? E você aumenta a temperatura dele, bota um foguinho aqui, você há de se esperar que se esse êmbolo estiver livre, esse êmbolo vai se dilatar, ele vai aumentar, porque o gás é altamente, ele muda de estado muito facilmente. Está vendo eu falar a palavra estado? Quando eu falo a palavra estado, significa que ele está mudando pressão, volume, temperatura, ou está mudando só pressão, ou está mudando só volume, ou está mudando só temperatura, ou está mudando só pressão e volume, ou está mudando só pressão e temperatura, ou está mudando volume e temperatura, entendeu? Quando eu falo mudança de estado, pode estar mudando qualquer uma dessas três grandezas que a gente vai ver agora no nosso curso: pressão, volume e temperatura. Pode estar mudando duas, porque aqui mesmo eu aumentei a temperatura, e o que aconteceu com o volume? O volume aumentou. E a pressão atmosférica ficou, vamos botar que ele está no nível do mar, ficou uma atmosfera em cima do êmbolo, entendeu? Então a pressão está constante. Eu cravei a pressão aqui, mas na hora que eu aumentei a temperatura, vê o que aconteceu com o volume. O volume aumentou, né? Então, eu já posso dizer que o volume é diretamente proporcional à temperatura, pelo menos nesse caso, para a pressão constante, né? Entendeu? Como eu posso também dizer o seguinte: se eu pegar o cara, lacrar o cara, lacrei mesmo. Eu peguei de aço, todo lacrado de aço, e boto um gás aqui dentro, e eu começo a esquentar, então qual foi o estado que eu não estou alterando? O volume, né? O volume não está sendo alterado. Eu não estou mexendo no volume. Mas eu estou mexendo na temperatura, eu estou aumentando a temperatura. Ora, o que está acontecendo com essa agitação térmica das moléculas aqui? Endoidaram, né? Porque a temperatura é diretamente proporcional ao grau de agitação térmica das moléculas. Elas estão batendo com mais força aqui nas laterais desse cara que está com o volume trancado, não é isso? Então, o que vai acontecer com essa pressão? A panela de pressão, o princípio de funcionamento da panela de pressão. É botar fogo e travar a panela, né? Travar a panela. Com isso, ela cozinha o alimento com a temperatura mais alta, né? Então, ela não está aumentando o volume, porque a panela de pressão você não vê ela se dilatando, né? Você não vê a panela de pressão se dilatando, a não ser quando ela explode, né? Mas eu vou acabar daqui a 12 minutos, viu, gente? E vou fazer a chamada com vocês, tá? Hoje é uma aula bem tranquila, estou falando só conceitualmente. Agora, não perca a aula de segunda a terça, tá? Segunda e terça, não perca a aula. Deixa eu ver quantos alunos a gente está tendo agora. Todas as aulas estão sendo gravadas, tá? Não perca a aula. Eu estou pegando os alunos que estão perdendo aula e tirando 10 e tal. Eu não aceito, gente. Eu não aceito, porque aí é roubo, tá? Eu não aceito, tá? Você pega e faz o seguinte: conversa comigo, eu entendo para burro, tá? Eu não quero que a pessoa que vai trabalhar em farmácia, o outro vai trabalhar com farmácia, que eu digo só ser vendedor de balcão. E se ele for farmacêutico, ele tem que saber pressão, né? Ele tem que saber pressão, ele tem que saber volume, ele tem que saber um bocado de coisa, né? Então, vê só, o que aconteceu? Eu travei o estado do volume, né? Mas as variáveis de estado, o que é que variou aqui? Foi a pressão que subiu, tá? E a temperatura subiu, entendeu? Só que eu posso pegar também e empurrar esse cara bem lentamente, muito lentamente mesmo. E o volume diminuindo, a pressão aumentando, sem que a temperatura varie. Ou seja, eu estou aumentando a temperatura, ó. O que acontece com o volume? O volume vai diminuindo, né? Então, para a temperatura constante, a gente chama de isotérmica, transformação.
A gente chama transformação quando ele está mudando de um estado para outro. O que é mudar de estado para outro? Significa que ele estava num estado com uma pressão X e um volume Y lá. Eu aumentei a pressão e o volume diminuiu, então eu alterei o estado dele. Então o estado dele variou. Então, as variáveis de estado, que são temperatura, pressão e volume, do gás variou. Então, eu posso agora, por enquanto, tá? A gente não está fazendo expansão adiabática, por enquanto, a gente está. Depois vocês vão saber o que é isso, mas a gente está falando pressão constante, a gente chama de isocórica, mudança isocórica, ou seja, quando eu travo a pressão, eu deixo a pressão constante, ou seja, o êmbolo pode se mover facilmente. E se aumentar a temperatura, o volume aumenta também. Isso é natural e é bem intuitivo. Você está entendendo isso? Eu tenho certeza que você está entendendo isso. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma enquete no final. Vai dar tempo, tá, gente? Não se preocupe. Mas eu posso simplesmente segurar o volume. Segurei o volume. Segurei o volume, ou seja, tranquei o gás dentro de uma caixa de aço. E aumentei a temperatura. Na hora que aumentei a temperatura, a força com que as moléculas estão batendo na parede aumentou, força sobre área é pressão, então a pressão interna total do gás, lógico que a gente vai pegar molécula a molécula, as moléculas estão bem distantes, não estão interagindo muito uma com as outras, estão interagindo mais com a parede, então toda vez que ela dá a pancada na parede, ela força a parede, então a pressão aumenta, até que ela pode até explodir, né? Então, o aumento de temperatura, aí a gente chama isovolumétrica, tá? Aqui isobárica, tá? Isobárica é a pressão constante. Aí o que acontece com os outros estados? Tá? Aqui é volume constante. Então, o que acontece? Tá? E aqui a temperatura é constante. Tá? Então, na hora que você aumenta a pressão, o volume baixou. Então, você vê que pressão e volume são inversamente proporcionais. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Essa temperatura é temperatura absoluta, tá? Então, veja, gente, qual a equação que eu posso escrever, tá? Para dizer isso? Que a pressão, o volume, isso aqui eu não estou mexendo na quantidade de moléculas aqui dentro, não, tá? A pressão vai envolver a pressão, o volume, tá? Então, veja só, eu sei que eu tenho a pressão inicial, tenho o volume inicial e tenho a temperatura inicial. E vou mudar o estado dele, não sei o que é que eu vou mudar só o volume, vou mudar a temperatura, vou mudar. Mas eu mudando alguma coisa, vai mudar outras coisas, né? Uma coisa não vai mudar sozinha. Então, se bem que até pode, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, não, tá? Então, veja o seguinte: aí vai passar para uma pressão, um outro volume e uma outra temperatura, que pode ser a mesma temperatura anterior, tá? Pode ser a temperatura interior. Veja, pressão e volume são inversamente proporcionais. As grandezas que são inversamente proporcionais, a gente coloca no mesmo patamar da multiplicação, porque veja só, se eu coloco que P vezes V, se é inversamente proporcional, se aumenta o P, diminui V, essa multiplicação continua constante, concorda? Boa tarde. Boa tarde. Quem falou? Lindo o seu desenho, pega o martelo. Chumbo tem radiação? Não, ao contrário, ele isola a radiação. Boa pergunta, Redley. Ele isola a radiação, na verdade. É a última etapa, sabe? O chumbo ele é, como é que se chama? Nocivo à saúde, tá? Porque ele entra, se você está em contato demais com chumbo, ele se passa por alguns outros metais, tipo zinco, alguma coisa que você tem no cérebro, as células nervosas, eu não sei exatamente o que é. É um receptor que você tem a nível de neurônios, tá? Aí o chumbo fica fazendo o papel do cara, só que ele não faz o papel do cara porque ele não tem as propriedades do zinco, entendeu?
Então, ele é nocivo por causa disso, mas não porque tem radiação. Tá? Ele é a última etapa, vamos dizer, o decaiamento total cai no chumbo. Tá? Quem foi que quis falar? Alguém quis falar? Alguém falou aí, não sei se. Bem. Gente, eu vou terminar daqui a 5 minutos, tá? Mas ainda vai dar tempo de vocês assinarem, não se preocupe não, tá? Bem, gente, então veja o seguinte, e a temperatura ser diretamente proporcional à pressão e diretamente proporcional ao volume, tá? Botei aqui, ó, ao volume, a temperatura, se aumentar a temperatura, aumenta o volume. Se aumentar a temperatura, aumenta a pressão, é diretamente proporcional. Grandezas diretamente proporcionais, a gente coloca assim, um sobre o outro, porque quando você sobe um, sobe o outro. Essa fração permanece constante, tá? Aqui, V sobre T, permanece constante, tá? Então, eu posso escrever uma fração, eu não vou fazer a dedução da fração aqui, mas eu posso dizer que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial, esses são os estados iniciais do gás, tá certo? Eu posso fazer o que eu quiser, ele estando preso, sendo um gás ideal, várias coisas. Ele não pode mudar de estado. Estado, eu digo assim, passar para o estado líquido. Um gás para passar para o estado líquido é muito difícil. Tá? Depois eu vou dizer, assim, só sem mexer na temperatura. Você tem que mexer na temperatura para ele passar para o estado de vapor, para depois ele passar para o estado líquido. Então, aqui ó, você tem pressão, volume e temperatura. Tá? Então, a aula de hoje, o que é que eu quero que você tenha entendido na aula de hoje? Primeiro que as grandezas que a gente... Eu vou deixar esse gráfico até porque eu ia mostrar por que o patinador anda no gelo, tá? Porque o patim desliza no gelo. Se você aperta o gelo e tal, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vou mostrar isso para vocês. Então, o que é que eu gostaria que você entendesse nessa aula? Que a gente vai falar sobre volume, que é uma coisa que era para você estar sabendo já, né? Mas é o tal negócio. A gente sabe que nosso ensino é defeituoso, né? E tudo. Então, a gente vai mostrando. Então, o volume ocupa o lugar no espaço. A gente vai usar metro cúbico, tá certo? Ou litros, tá? Sabendo que 1 litro é 1 decímetro cúbico, tá? Então, você tem noção de volume. Aqui você tem noção de comprimento, aqui você tem noção de área, e aqui você tem noção de volume. O volume envolve 3 dimensões, tá? 3 dimensões. A largura, a altura e a profundidade, tá certo? A outra coisa, a pressão, é outra coisa que a gente vai ver. A pressão é força sobre área, tá? Então, quanto mais força você colocar, mais fácil, mais pressão você está colocando, tá? E quanto menor a área, é inversamente proporcional à área. Quanto menor a área, maior a pressão, tá? Só que você já viu. Newton por metro quadrado você nunca viu. Pascal você nunca viu. Mas em atmosfera você já viu em algum lugar, uma atmosfera e tal. Ou então sua pressão está 12 por 8. 12 por 8 o quê? Macaco, abacaxi? Não, 12 milímetros de mercúrio por 8 milímetros de mercúrio. Tá? Então você dá uma olhada lá. E a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Agora, por quê? Uma distância pode ser considerada pressão. Porque para você saber a pressão, ó, eu não vou deduzir de novo, né? Você sabendo a densidade de um líquido, no caso o mercúrio, sabendo a gravidade do local, no caso a Terra, e sabendo a altura, você consegue calcular a pressão em newtons por metro quadrado, como a gente fez lá, a gente multiplicou, que deu, tá? E a outra é a temperatura, tá? Mas a temperatura a gente vai com calma falando sobre ela. Só que essa temperatura sempre vai ser a absoluta, beleza? Gente. Então, eu gostaria que você chegasse até aqui, tá? Hoje. Primeiro, que a gente vai tratar de volume. O volume metro cúbico passa para 1.000 decímetros cúbicos, que são 1.000 litros. Litro é medida de volume, metro cúbico também, tá? Newton por metro quadrado é a medida de pressão, tá? Aí você tem que saber. E por que você mede pressão em milímetros de Hg? 12 por 8 e tal. Porque você sabe a densidade do mercúrio e a aceleração da gravidade da Terra.
E a temperatura é a temperatura absoluta, tá? E a gente já viu, se a gente travar a pressão, o volume aumenta com a temperatura. Se aumentar a temperatura, aumenta o volume. Se eu travar o volume, se aumentar a temperatura, aumenta a pressão. Então, tanto o volume quanto a pressão são diretamente proporcionais. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, volume e temperatura diretamente. Pressão e temperatura diretamente proporcionais. Já pressão e volume, se eu aumento a pressão, vai diminuir o volume, se eu cravar a temperatura. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Essa equação aqui que eu cheguei nessa aula hoje, eu não quero que você tenha entendido como a gente chegou, tá? Mas na próxima aula eu quero que você entenda, tá? Apenas nessa aula de hoje, entenda que a gente vai partir do princípio que, quando as grandezas são inversamente proporcionais, a multiplicação delas pode ser considerada constante. Quando são diretamente proporcionais, a divisão delas pode ser considerada constante. Se você quiser misturar as três, basta você botar as duas multiplicando e aqui estão dividindo. Então, você tem pressão vezes volume sobre a temperatura, vai ser um estado do gás que vai se transformar em outra pressão, em outro volume, em outra temperatura, que pode ser diferente ou pode ser a mesma, né? Aí essa fórmula você pode mexer bastante, tá? Mas como chegou nessa forma aqui, aí eu vou deixar para a próxima aula. Só quero que você tenha entendido essa parte daqui. Se aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Acho que isso aí deu para você entender. Se aumenta a temperatura, o volume aumenta se a pressão estiver constante, tá? E se a temperatura estiver constante, na hora que aumenta a pressão, o volume diminui. Ele vai para um volume menor, tá certo? Então, pressão e volume são inversamente proporcionais, enquanto pressão e temperatura são diretamente, e volume e temperatura são diretamente proporcionais. Tá? Então, essa é a aula de hoje. Eu vou passar aqui para filmar. A primeira, eu gostaria de saber se o verdadeiro artista. Eu gostaria que vocês colocassem sim ou mais ou menos. Tá? Para quê? Para ter entendido a importância de a gente estudar volume, por enquanto, é a importância de a gente estudar pressão. Nós somos dessas duas grandezas. Tá? E os estados que a gente vai estudar nesse próximo capítulo, que é volume, pressão e temperatura. Por que a gente vai estudar esses três? Porque se eu modifico um, o outro modifica. E por que eu vou estudar gás? Porque eu não vou estudar líquido, porque eu não vou estudar sólido, porque o gás se modifica facilmente. Já quanto o sólido é muito difícil de mudar. Tá? E o líquido também é difícil de você comprimir e você expandir. Já um gás é fácil de expansão e fácil de compressão. Então, eu gostaria que colocasse sim ou não, sim ou mais ou menos, tá? E acho tá? E depois de fazer a avaliação, eu gostaria de. Por enquanto, vou colocando só. Beleza. Com 45 alunos. Beleza, gente. Beleza. Peraí, Maria Eduarda, só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Agora bota aí a chamada. Pode botar a chamada agora. Pode botar a chamada. Eu vou parar a gravação já já. Tá? E muito obrigado por ter vindo. Não faltem a próxima aula. Quem tiver colocado a chamada pode sair. Que eu vou. Pode sair. Obrigado demais a vocês. Tchau. Eu vou botar o link para o pessoal do terceiro ano, porque essa aula é meio complicada, vocês sabem, né? Então, pode deixar que eu vou ficar gravando, vou passar o link para o pessoal do terceiro já já. Pronto, gente. Falta mais alguém? Vou parar a gravação agora. Eita, eu não sei se faltou alguém. Faltou alguém, gente? Assine agora, tá? Vou interromper a gravação, tá, gente? Ainda tem gente aqui.
vou interromper. De qualquer forma, está aqui gravado porque está aparecendo aqui. Tá, gente. Então, valeu. Até segunda-feira, se Deus quiser.